Hoje, abrimos a porta de uma cabana invisível, construída não com madeira, mas com delírios, ruídos internos e sangue. No episódio de hoje do Psicanálise das Trevas, vamos atravessar o deserto da razão e mergulhar nos becos labirínticos da mente de Charles Manson. Não como um simples criminoso, mas como um arquétipo de manipulação, vazio narcísico e messianismo psicótico. Quem foi Charles Manson? Um homem? Um profeta? Ou o eco sombrio de um inconsciente coletivo sedento por sentido e submissão? Nesta jornada em 7 atos, vamos explorar a construção de um culto como reflexo do delírio, a sedução do desamparo e a brutalidade simbólica dos crimes que deixaram não apenas corpos, mas almas esfaceladas. Manson não matou com as mãos. Ele matou com ideias, com a linguagem, com o olhar magnético de quem entende as rachaduras, de quem quer pertencer a qualquer preço. Prepare-se para um mergulho nas sombras da psique, onde a figura do pai ausente, o desejo de fusão e a pulsão de morte dançam ao som de canções dos Beatles distorcidas pela paranoia. Antes de seguirmos, curta o vídeo, compartilhe essa descida aos infernos, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Assim, você não perderá nenhuma sessão das trevas que ainda virão. Agora feche os olhos e ouça, ele ainda sussurra. Tudo começa com o silêncio. Mas não o silêncio pacífico das madrugadas, nem o respiro meditativo do isolamento voluntário. Falo de um silêncio viscoso, pardo, que gruda nos ossos de quem cresce sem voz para chamar por ninguém. Foi nesse tipo de silêncio que nasceu Charles Mills Manson, em 1934, no ventre de uma adolescente errante, Kathleen Maddox, uma jovem que oscilava entre bares e promessas quebradas e que o mundo jamais preparou para ser mãe. Aos olhos de Freud, a primeira experiência de um bebê com o mundo é marcada pelo olhar da mãe, aquele olhar que confirma sua existência, que o reconhece como algo mais do que carne. Mas Charles nunca foi olhado. Nasceu sem nome nos registros, porque a mãe ainda não decidira o que ele seria, ou sequer se seria. E foi aí que o trauma inicial cravou sua assinatura. A não escolha, a não inscrição no desejo do outro. Seu pai, se é que existiu, evaporou antes que Charles pudesse formar alguma imagem sólida. As versões são tantas quanto os devaneios que ele contaria mais tarde. Um militar, um vagabundo, um homem de promessas fáceis. Nenhuma dessas figuras importava. O que importava era o buraco, a ausência de lei, a ausência do nome do pai, como diria Lacan. Aquilo que estrutura o sujeito e delimita o desejo. Sem esse limite, o desejo se transforma em gozo bruto, em destruição. Charles cresceu assim, como um espelho trincado, refletindo apenas sua própria deformidade. Enquanto os outros meninos aprendiam a nomear o mundo, ele aprendia a sentir o mundo pela ameaça que representava. A casa em que vivia era um redemoinho de vozes, bebidas e desaparecimentos. Aos 9 anos, foi abandonado num lar adotivo. Depois, entregue ao Estado. Pequenos furtos, correções disciplinares, reformatórios. O menino foi sendo engolido pelo sistema como um corpo estranho que ninguém queria digerir. Ali, nas celas estreitas e sem luz, começou a escutar uma outra voz, a voz interna, a única que não o traía. Era o começo de sua relação narcísica com o delírio, onde ele seria ao mesmo tempo autor, espectador e divindade. Quando saiu da prisão aos 32 anos, em 1967, não era um homem reformado. Era um embrião de culto, moldado pela rejeição, esculpido pela punição e armado com o carisma de quem aprendeu a sobreviver lendo os olhos dos outros. Charles entendeu cedo que pessoas quebradas têm uma frequência particular, um som que só ouve quem também está em pedaços. Ele se aproximava devagar, sorrindo, parecendo inofensivo, falava manso, repetia frases como mantras, prometia amor, liberdade, uma nova família. Aquelas garotas perdidas que fugiam de pais abusivos e lares silenciosos como túmulos
Viam nele algo parecido com um salvador. Mas ele não era salvador. Ele era o reflexo do próprio trauma delas. Era o que nascia quando a falta encontra a promessa de completude. Na prisão, ele lera livros de autoajuda, filosofia de esquina e textos ocultistas. Misturava tudo com letras dos Beatles, que ouvia como se fossem mensagens cifradas destinadas a ele. Um verdadeiro delírio interpretativo, típico dos estados psicóticos. A crença inabalável de que o mundo inteiro fala com você, por símbolos, por sinais. Para Charles, nada era acaso. Tudo era código. Tudo era profecia. O mundo era um palco, e ele era o maestro. O delírio lhe dava uma estrutura, um sentido, uma missão. Mas há uma regra no inconsciente. Quem não foi desejado, deseja ser Deus. E para se tornar Deus, Charles precisava de discípulos. Não por vaidade apenas, mas porque só através deles ele podia existir. O culto que nasceria dali, a chamada família Manson, não era um grupo, era uma expansão simbólica de seu ego dilacerado, uma tentativa patética e trágica de reintegrar os pedaços perdidos da infância. Cada seguidor era um fragmento de si, cada obediência uma pequena vitória contra o abandono primordial. Assim começa a verdadeira tragédia, não com uma faca, mas com com o olhar de alguém que aprendeu a manipular carência, como um lobo que fareja carne ferida. A criação do culto foi, antes de tudo, a criação de um espelho coletivo, no qual todos podiam ver uma versão distorcida de si e amá-la. Porque amar Charles Manson era para aquelas almas perdidas uma forma de amar a si mesmas pela primeira vez. Mas o amor, no deserto da psique, é uma miragem, e toda miragem tem um preço. Eles o chamavam de Charlie, nunca de senhor, nunca de mestre, porque Manson entendia que o verdadeiro controle não se impõe por cima, mas se infiltra por dentro. Ele não queria servos, queria espelhos, queria almas rachadas como a sua, prontas para refletir sua loucura como se fosse verdade, como se fosse libertação. O cenário era ideal. A Califórnia dos anos 60, um paraíso lisérgico, onde toda estrutura ruía sob o peso do paz e amor. Jovens vagavam pelas estradas em busca de sentido, e onde há busca, há abertura. E onde há abertura, o delírio se insinua como um veneno doce. Manson encontrava essas almas nos becos de Haight-Ashbury, nas praias vazias, nas comunas febris. Não precisava convencê-las com palavras, bastava reconhecê-las com os olhos. Ele olhava e sabia, essa foi esquecida, essa foi tocada demais, essa nunca foi vista. Ele estendia a mão, dizia, você não precisa de pai nem mãe agora, eu sou a resposta. E elas vinham, primeiramente mulheres, depois homens que vinham pelas mulheres. O amor, afinal, era a isca, o sexo, o ritual de fusão, a comunidade, a promessa de um novo útero, um retorno simbólico ao estado de simbiose total, onde não há identidade, apenas pertencimento. A fazenda Spahn, onde a família se instalou, não era apenas um lugar. Era um cenário arquetípico, um teatro dos impulsos primitivos. Não havia relógios, espelhos, nem regras. O tempo derretia sob cogumelos, ácido lisérgico e canções sussurradas. Charlie dizia, o ego é uma prisão, se você me ouvir, vai ser livre. Mas liberdade ali era apenas outra palavra para dissolução. Freud já nos falava da sedução do retorno ao inorgânico, a pulsão de morte como força que busca o fim da tensão, o fim do desejo, o fim do eu. Manson compreendia isso intuitivamente. Suas práticas, jejum, sexo coletivo, drogas, exaustão psíquica, tinham uma única finalidade: quebrar a estrutura do ego de seus seguidores, deixando-os maleáveis, infantis, fundidos nele. E quando alguém hesitava, ele sorria. Dizia que o medo era só o ego tentando resistir. Dizia que o mundo lá fora era o verdadeiro hospício. Dizia, você é parte de mim. Eu sou parte de você. Não há separação. Assim, sua voz tornava-se a voz interna deles. E quando sua voz dizia, mate, não era um comando.
Era um pensamento natural, como desejar um copo d'água. A mais famosa entre suas seguidoras era Susan Atkins, a Sadie Mae Glutz, uma jovem que já fora dançarina exótica, órfã de amor e cheia de cicatrizes invisíveis. Quando Charlie olhou para ela e disse que ela era linda por dentro, ela chorou como uma criança. A partir dali não precisava mais de cordas. Ela se entregou por inteiro, mas ele não queria súditos amorosos. Ele queria instrumentos de uma missão que só fazia sentido dentro de sua própria cabeça. O Helter Skelter, a guerra racial profetizada por ele, onde os negros se revoltariam e matariam os brancos, e a família de Manson se esconderia no deserto, emergindo depois como os líderes do novo mundo. Absurdo? Sim, mas o delírio coletivo não precisa ser lógico, precisa ser afetivo, precisa dar à dor um enredo. Cada rito na fazenda Spahn era parte da liturgia, cada orgia uma diluição, cada nova chegada um sacrifício do ego. E o ego, uma vez morto, não tem mais limites morais. No fundo, a família era um útero invertido, um lugar de renascimento. Mas, ao contrário, em vez de saírem fortalecidos, regressavam à inconsciência. E Charlie, ali, era Deus. Um Deus sombrio, caprichoso, impiedoso, mas que os amava como ninguém jamais amou. E quando alguém amava assim, com devoção psicótica, com olhos famintos, o assassinato não era um ato de violência. Era um gesto de amor obediente, uma oferenda, uma imolação simbólica do antigo eu, em nome do novo mundo que Charlie prometia. Assim, o culto se consolidava, não com violência, mas com acolhimento distorcido. Não com imposição, mas com sedução. Era o amor, não o ódio, que mantinha todos ali. Era o trauma não resolvido. A busca de pertencimento, o vazio nunca preenchido. Manson não criou monstros. Ele acordou os monstros que já dormiam neles e os alimentou com promessas de eternidade. Mas o apocalipse que Charlie tanto profetizava não viria do mundo. Ele já tinha começado dentro de cada um deles. O delírio, quando cultivado com afeto, floresce como uma flor venenosa. Era 1969. O verão parecia mais quente, o céu mais pesado. O mundo externo girava em revoltas, guerras, contraculturas. Mas na fazenda Spahn, o tempo já não seguia o mesmo compasso. A realidade se curvava à vontade de Charlie, que agora caminhava como um profeta, magro, sujo, com os olhos ardendo em febre messiânica. O delírio tinha se tornado sagrado, e como toda religião, exigiria sacrifício. Helter Skelter. Ele repetia como um encantamento. A música dos Beatles, com seu ritmo caótico e letra desconexa, era ouvida por Charlie como revelação divina. Não era apenas uma canção, era a voz de Deus disfarçada de psicodelia. Eles estão nos dizendo o que fazer, sussurrava. É preciso acender o pavio, a guerra precisa começar. E todos acreditavam, porque já não tinham mais identidade própria. Seus nomes haviam sido trocados por apelidos ridículos e infantis: Squeaky, Tex, Sadie, Lulu, como se o retorno à infância fosse completo, como se a regressão fosse agora a única forma de existir. Freud falava sobre isso, o retorno ao estado narcísico primário, um lugar onde o sujeito não distingue o eu do outro, onde não há crítica, nem moral, nem escolha. Ali, onde o ego foi desfeito, o superego não atua. E a pulsão de morte toma o leme com olhos vendados. Charlie dizia que os negros iniciariam a guerra, mas não sabiam como. Cabia a eles, seus filhos da nova era, acender a centelha, mostrar o caminho, ensinar a violência. Sim, ensaiavam a destruição como um teatro divino. Foi então que veio a noite onde a profecia e a carne se encontraram. 8 de agosto de 1969. A casa em Cielo Drive, meio 50, no alto de Benedict Canyon. Lá morava Sharon Tate, atriz grávida de 8 meses, esposa do diretor Roman Polanski. Ela era símbolo do que Charlie odiava. Beleza, fama, poder, pertencimento. Ela era o altar e seria imolada. Charlie não participou diretamente. Não precisava. Sua obra já estava viva nos corpos dos seus. Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel e Linda Kasabian
partiram em missão. Não hesitaram, porque a voz de Charlie já era a voz deles. E o que se passou ali dentro da casa foi a manifestação física de um culto interno, um teatro grotesco, regido por uma lógica que só existia nos delírios da fazenda Spahn. Gritos, sangue, súplicas. Sharon suplicando pela vida de seu filho não nascido. Tex dizendo, eu sou o demônio e vim fazer o trabalho do diabo. Susan rindo enquanto cortava a carne da atriz, depois escrevendo a palavra pig com o sangue na parede. Não era apenas crime, era liturgia. E como toda liturgia, tinha um simbolismo profundo. Na morte de Sharon Tate, Charles Manson matava a mãe que o abandonou, matava o ventre que o rejeitou, matava a promessa de amor e completude que nunca se realizou. Era a volta do recalcado, com faca em punho. Na noite seguinte, mais sangue. Leno e Rosemary LaBianca, assassinados com uma fúria quase ritual. Death to Pigs, Helter Skelter, grafado errado, como uma criança escrevendo sua revolta. Os detalhes importam pouco, porque os corpos não eram as vítimas. As vítimas eram os próprios assassinos. Cada facada era um grito de abandono. Cada letra escrita em sangue, uma tentativa de comunicar um vazio inominável. Eles não matavam por ódio, matavam porque era a única linguagem que aprenderam a falar dentro daquele delírio coletivo. Charles assistia à repercussão nos jornais como um maestro satisfeito. O mundo reagia com horror, e ele sorria, porque agora sabiam seu nome. Agora, o órfão do silêncio havia se tornado mito, mas o mito nasce sempre da dor, e como todo mito fundacional, exige vítimas para sua eternidade. Manson não queria apenas que o mundo queimasse. Ele queria que o mundo reconhecesse que ele existia. E o sangue era a tinta mais eficaz para escrever seu nome na história. Mas o delírio, uma vez exposto, começa a desmoronar. E mesmo os deuses falsos têm seu dia de julgamento. No começo, parecia que o mundo se curvava diante da palavra de Charlie. Mas o delírio, por mais sagrado que se faça, não é eterno. Ele tem carne, tem limite, tem prazo de putrefação. E o deles havia começado a apodrecer de dentro para fora. A matança em Cielo Drive e na casa dos LaBianca havia sido o ápice, o êxtase sacrificial. Mas o que vem depois do clímax, senão o vazio? A fazenda Spahn não era mais um templo, era agora um necrotério da fé. Os olhos antes brilhantes dos seguidores começavam a nublar. Já não dançavam como antes. Já não riam como crianças perdidas. Um silêncio doentio pairava entre eles como um cheiro de carne estragada que não se consegue identificar de onde vem. Charlie percebia. Claro que percebia. Como todo manipulador narcísico, ele sentia as rachaduras antes que se formassem. E por isso gritava mais alto, proferia novos delírios, aumentava o tom, como se a intensidade da mentira pudesse conter o avanço da verdade. Mas a verdade tem dentes, e havia começado a morder. Squeak, antes a mais devota, passou a andar em círculos. Dormia mal. Murmurava nomes. Susan ria sozinha, mas os olhos estavam vazios, como se a risada tivesse sido deixada para trás. Tex suava em excesso. À noite o visitava com imagens. Um bebê, uma faca, o rosto de Sharon. A mente dele, antes um eco da de Charlie, agora começava a emitir sua própria frequência. Uma frequência de dor, de dissociação, de culpa. Eles não sabiam mais onde começavam ou onde terminavam. O delírio havia os consumido de tal forma que agora, ao olhar para dentro, só encontravam escuridão e fragmentos. Um rosto da infância, uma lembrança de abuso, um grito que nunca foi escutado. Os crimes haviam apenas escancarado a porta. O inferno verdadeiro estava do outro lado e vinha de dentro. Freud diria que o superego, antes atrofiado pelo domínio de um ego maior, o de Manson, começava a retornar, tímido, vacilante, mas cruel. O tribunal interno é sempre mais feroz do que qualquer corte humana. E agora eles estavam lá, julgando a si mesmos, sem sequer entender que estavam sendo julgados. Charlie tentava reunir o rebanho, mas já não era pastor.
Era cadáver de Deus. Os jornais começaram a circular. O pânico moral se espalhava. Capa após capa, o rosto de Charles Manson se tornava ícone, ídolo invertido. Um Cristo profano com o X na testa, recusando a identidade, recusando a história. Ele sorria nas fotos como quem diz: vocês me deram o que eu queria, existência, mas o preço era a desintegração. Com as prisões se aproximando, a seita entrou num estado de torpor histérico. Alguns ainda se ajoelhavam, outros planejavam novas ações, como se a repetição do trauma pudesse restaurar o sentido perdido. Uma delas, uma jovem com os olhos de vidro e um sorriso imóvel, dizia que mataria o juiz. Outra prometia decepar a própria língua se isso agradasse a Charlie. Não era lealdade, era desespero, era a tentativa final de escapar do colapso interno. E então veio a queda. Os federais chegaram com botas sujas e olhares céticos. Não entenderam o que viam. Nem precisavam. Bastava recolher os corpos vivos, os zumbis espirituais. Os fiéis sem alma foram levados um a um. Alguns riam, outros choravam. Outros apenas olhavam para o nada, como se já estivessem presos muito antes da cela. Charlie foi detido não com gritos, mas com silêncio. O silêncio que vem quando o espelho quebra, quando a imagem que se sustentava em reflexo desaparece. Ele ainda falava sobre Helter Skelter, ainda falava sobre revolução, ainda chamava os Beatles de mensageiros, mas ninguém ouvia com os mesmos ouvidos. Era só um louco agora, um velho menino rejeitado berrando para uma mãe morta. E mesmo assim, mesmo sem a fazenda, sem os rituais, sem as drogas, sem a música, o delírio ainda respirava, porque ele havia plantado uma ideia fértil, uma flor venenosa que se enraiza na mente dos vulneráveis. E essas flores, uma vez nascidas, não morrem, apenas adormecem. O processo havia começado, o julgamento viria, mas o pior já tinha acontecido. Eles haviam acreditado. E isso nunca seria perdoado pela própria mente. Antes do sangue, antes da seita, antes do nome gravado nos jornais com tinta suja de medo, havia apenas um menino sujo, esquecido, invisível, Charles Miles Manson, filho de uma adolescente alcoólatra, com o ventre ainda quente de sua própria adolescência traumatizada. Kathleen Maddox, corpo jovem, alma velha, e um olhar que oscilava entre desdém e desespero. Ela o teve como se tropeçasse nele. Ele nasceu como uma consequência, não como um desejo. Nos primeiros anos, Charlie flutuou entre casas emprestadas, parentes relutantes e quartos de pensões imundas. Não havia lar, apenas paradas momentâneas entre abandonos. Seu nome mudou mais vezes do que ele podia contar. Ninguém o chamava com afeto, ninguém o tocava com ternura. E assim, a criança aprendeu que ser é estar em falta. Freud chamaria isso de ausência do objeto primário, o não encontro com o olhar materno que funda o sujeito. Charlie não foi olhado, foi esquecido. E quando se é esquecido por quem deveria ser a primeira fonte de amor, o que nasce no lugar é um buraco, um abismo pulsante, um útero invertido. Com 6 anos, Kathleen foi presa por roubo. Charlie foi jogado em lares substitutos, internatos religiosos, instituições onde o afeto era uma piada cruel. Lá, aprendeu que obediência vinha com dor, que o silêncio evitava a surra, e que sorrir podia ser um mecanismo de defesa ou de dissimulação. Começou a roubar cedo, não por maldade, mas porque tomar era a única forma de possuir algo. Um botão, um brinquedo, um pedaço de pão. Pequenos rituais de controle num mundo onde ele nunca teve poder. Foi violentado por outros internos, repetidamente. Cada vez que o corpo era invadido, o menino se retraía um pouco mais, até que não restasse mais infância, nem desejo, nem ternura, só uma casca, e dentro dela, um olho em brasa. O mesmo olho que mais tarde olharia para Sharon Tate e veria apenas um símbolo. Aos 13, já era reincidente, prisional, carcerário. Seu primeiro amor foi uma cela, o primeiro colo verdadeiro, o concreto frio. Mas ali, naquele deserto afetivo,
nasceu algo mais. Algo que Freud chamaria de formação reativa. O ódio como máscara do amor nunca recebido. Charlie aprendeu que, se não podia ser amado, podia ser temido. Se não podia ser acolhido, podia ser seguido. E assim, a criança sem nome passou a criar um nome para si. Charles Manson. Um anagrama informal para Man's Son, o filho do homem. Um Messias distorcido. Um Cristo invertido. Na prisão, aprendeu a manipular, a mentir com doçura, a fazer dos olhos ferramentas e da palavra uma arma. Leu obsessivamente técnicas de hipnose, religiões orientais, ocultismo, filosofia barata. Nada profundo, mas tudo com um objetivo: controlar. Porque quem controla não é abandonado. E foi assim, costurando pedaços de dor com retalhos de discurso, que Charlie construiu sua persona. Um golem afetivo, um falso profeta que prometia liberdade para esconder sua própria cadeia interna. Quando saiu da prisão, já não era um homem, era um delírio ambulante. Um delírio que procurava corpos frágeis onde pudesse se instalar. Meninas fugidas, meninos perdidos, filhos sem pai. Ele os atraía não com promessas de destruição, mas com a ilusão de pertencimento, com sorrisos, com palavras doces, com elogios que diziam: você é especial. E todos, como ele um dia fora, caíam na armadilha de ser vistos. Mas o afeto, para Charlie, era veneno. E quem o recebia, adoecia. Na fazenda, ele repetia as palavras da mãe: você é nada, você é meu, você não vive sem mim. Mas agora dizia isso aos outros. Transferia, reeditava. Fazia da comunidade um espelho ampliado do trauma original. E quando chegou o momento do sangue, não foi novidade. Foi consequência. O assassinato era apenas a forma mais crua de expressar o que ele sempre sentiu: que a vida não vale nada, que a carne é só matéria, que amar é ser destruído. Então melhor destruir primeiro. Ele nunca matou com as próprias mãos. Como toda criança que sofreu demais, Charlie sabia manipular os outros a sujar o chão por ele. Como um filho que deseja a morte da mãe, mas tem medo da culpa. Então, terceiriza a facada. É isso que Freud chama de formação do superego sádico. O retorno da violência internalizada, projetada agora no mundo. Seus seguidores matavam com devoção, mas era Charlie quem ria com prazer infantil. Como se dissesse: viu, mamãe? Agora eu sou importante. No tribunal, quando desenhou o X na testa, o que dizia era mais do que eu sou diferente. Ele dizia: eu sou a cicatriz, o erro, o resto, o que sobrou do amor que nunca veio. E essa cicatriz todos nós temos. Alguns escondem, outros tatuam. Charles Manson fez dela uma religião. Quando a fumaça dos assassinatos baixou e os corpos foram enterrados, o delírio deveria ter morrido com eles. Mas algo estranho aconteceu. Ele floresceu. Não mais na fazenda Spahn, não mais nas vozes maníacas de seus seguidores. Agora, o delírio de Charles Manson se alojava nas páginas dos jornais, nas telas das TVs, nos rostos hipnotizados de uma nação inteira. Um país que dizia: isso é monstruoso, mas não conseguia parar de olhar. As imagens começaram a circular com febre. Charlie sendo arrastado algemado, os olhos queimando com um ódio que beirava o êxtase. As seguidoras sorrindo, cantando nos corredores do tribunal. As declarações absurdas, os gestos performáticos, os símbolos desenhados nas testas, era grotesco e, ainda assim, impossível de desviar os olhos. A mídia havia encontrado o que mais desejava: um vilão perfeito, um homem pequeno, esquelético, sujo, com o olhar de um apocalipse pessoal, um anticristo de cabelo desgrenhado que falava como um pregador e sorria como uma criança que acabou de quebrar um brinquedo e quer ser punida por isso. Manson era a encarnação de tudo o que os Estados Unidos temiam e, ao mesmo tempo, desejavam, porque, no fundo, ele dizia o que ninguém queria escutar: que a paz dos anos 60 era uma ilusão, que o amor livre vinha misturado com abandono, que por trás das flores
Havia faca, que a contracultura era também um ventre onde psicopatas podiam nascer como messias. A cobertura do julgamento se tornou um espetáculo. As câmeras não apenas registravam, adoravam. O tribunal era um teatro. As cadeiras, púlpitos. O juiz, um deus hesitante. Os réus, atores de um drama ritual onde a culpa era saboreada, a dor encenada e o delírio reciclado. As garotas raspavam a cabeça, tatuavam o X, repetiam as falas de Charlie como evangelhos. E ele, mesmo preso, continuava a dirigir a peça. Sussurrava em entrevistas, dava declarações cifradas. Era um profeta acorrentado, mas sua palavra ecoava com mais força do que nunca. E o público assistia. Com horror, dizem, mas também com fascínio. Freud chamou isso de compulsão à repetição. O impulso inconsciente de revisitar o trauma, de olhar de novo para a ferida, como se a revivência fosse forma de dominar o inominável. E é isso que a América fez. Transformou Manson em trauma nacional, um espantalho simbólico, um tótem invertido, uma lembrança constante de que o mal não vem de fora. Ele nasce dentro, se cultiva em silêncio e se alimenta de abandono. Cartazes começaram a circular, revistas vendiam aos milhões. Discos foram lançados com suas músicas obscuras, compostas antes da matança. Cineastas começaram a roteirizar a tragédia. Músicas foram escritas em referência a ele. E mais do que isso, jovens começaram a imitá-lo, a usar sua imagem em camisetas, a repetir suas frases. O horror tinha virado marca. E o que isso diz sobre nós? Que o mesmo sistema que condena também consome, que a mesma sociedade que prende também transforma o monstro em ídolo, e que, no fundo, todos queremos olhar o abismo, porque ele nos devolve algo do que perdemos. Manson não morreu em 1969. Ele se espalhou nas entrelinhas da cultura pop, na estetização da violência, na fetichização do caos, na linguagem da internet, na banalização do mal. A mídia o vendeu como um fenômeno e o público comprou, porque era mais fácil consumir o assassino do que encarar as perguntas que ele deixava para trás. O que transforma um menino em carrasco? Quem são os cúmplices invisíveis de todo psicopata? Quantas vezes o abandono se disfarça de liberdade? Charlie, do fundo de sua cela, sorria, porque agora o mundo inteiro fazia parte do culto e nem precisava mais da fazenda. Charles Manson morreu em 2017. Não em gritos, não em rituais, não em revolta. Morreu como morrem os homens comuns, num hospital, cercado por máquinas, com o corpo corroído pelo tempo. Morreu velho, enrugado, com o X ainda marcado na testa. Agora uma cicatriz esmaecida, como se o próprio tempo tentasse apagar o símbolo que a história insistia em manter. Mas quando o coração dele parou, o silêncio não foi de alívio, foi de inquietação, porque todos sabiam, ainda que em silêncio, que o que ele representava não morre com o corpo. Charles Manson não era só um homem. Era um espelho trincado, onde se refletiam os horrores invisíveis da cultura americana e talvez da humanidade inteira, o culto à imagem, a fome por pertencimento, o trauma da infância não redimida, a perversão do amor, o gozo na destruição. Ele foi o sintoma de um tempo que se dizia livre, mas estava perdido. Os anos 60 terminaram com sua risada suja ecoando pelos corredores de uma prisão. A paz e o amor haviam falhado. E no rastro do fracasso nasceu um novo mito, o mito do caos como redenção. Seus seguidores ainda vivos envelhecem entre muros e memórias. Alguns pediram perdão, outros ainda olham para ele como um pai. Mas mesmo os que tentaram se libertar carregam nos olhos um trauma fossilizado. Não foram apenas cúmplices, foram espelhos, e o mundo seguiu em frente. Mas com ele, Manson virou personagem de filmes, séries, canções, teorias, podcasts. Artistas o desenharam, grifes usaram sua imagem, grupos neonazistas o reverenciaram. YouTubers dissecam seus discursos como se fossem tratados ocultistas. E no fundo, todos fazem parte do mesmo ritual, manter o delírio vivo.
Porque é mais fácil transformar o horror em entretenimento do que admitir que ele brota do mesmo solo onde plantamos nossos filhos. O delírio de Manson vive em todo lugar onde o afeto falha e a idolatria se infiltra. Em todo jovem que se sente nada e encontra em um líder distorcido a sensação de ser alguém. Em cada comunidade onde a identidade se dissolve em um nós que exige sangue. Em cada culto que promete salvação por meio da obediência cega. Manson vive nas famílias ausentes, nas instituições que punem, mas não cuidam, nos discursos que se disfarçam de verdade, mas escondem manipulação, na estética da violência reciclada como moda, na banalização da morte. E o mais assustador é perceber que não precisamos mais de um Charles Manson real. O mundo aprendeu a ser seu próprio culto. Vivemos tempos em que a verdade é líquida. Os líderes são fabricados em redes sociais e o afeto é medido por curtidas. As vozes que antes ecoavam na fazenda spam agora se misturam aos algoritmos. O delírio virou código, virou linguagem, virou cultura. E nós, que assistimos, compartilhamos, comentamos, somos os novos fiéis, muitas vezes sem saber. Repetimos frases, memes estéticas, consagramos ídolos falsos, cancelamos, exaltamos, executamos digitalmente quem desafia o culto da imagem. Freud dizia que o retorno do recalcado é inevitável. E talvez, no fundo, Manson tenha sido apenas isso, o retorno cru, sangrento, sujo de tudo aquilo que nossa civilização tentou esconder debaixo do tapete das boas maneiras. A pulsão de morte, o gozo no ódio, o prazer de destruir o outro para não encarar o vazio do próprio eu. Charles Manson morreu em 2017, mas nós ainda estamos vivos e o delírio ainda floresce. Se você foi atravessado por essa história, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com quem não tem medo de encarar o abismo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque aqui, toda semana, abrimos juntos o corpo aberto da psique. E agora, o silêncio se instala, como depois de uma sessão em que o analisando, confessa algo que nunca ousou dizer em voz alta. Não há mais o que falar, só resta escutar o eco que ficou dentro de você.